Quero já pedir aos irmãos que abram sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 13. E eu quero falar sobre a primeira Páscoa cristã. Você sabe que a Páscoa é uma festa judaica que se inicia no Egito, na época da libertação da escravidão do povo de Israel no Egito, conhecida como a Pessach, a Páscoa. E a Páscoa, ela é uma festa que serve para relembrar às gerações posteriores o que Deus havia feito a Israel, né? Vai sendo contado aos jovens, de geração em geração, o que Deus havia feito a Israel ali no Egito, a libertação que Deus havia promovido ao povo de Israel. E em uma Páscoa, Jesus vai celebrar a ceia da Páscoa com os seus discípulos, que também é uma prefiguração da libertação que Jesus vinha promovendo na humanidade. Do mesmo jeito que Israel havia sido libertado das garras do Egito, o Senhor Jesus está agora libertando o seu povo das garras das trevas, de Satanás, e principalmente das garras da morte, porque a Páscoa então passa a ser então a festa da ressurreição do Cristo. E nós vimos hoje isso também pela manhã. Mas foi numa ceia de Páscoa que Jesus se assentou com seus discípulos, e foi numa ceia de Páscoa que se passou essa cena que nós vamos ler agora. Então eu te convido a ler comigo somente o primeiro verso do capítulo 13, porém, se você puder, manter a sua Bíblia aberta, porque a gente vai dar uma passeada aí durante a mensagem, tá bom? João capítulo 13, verso 1, diz assim: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Para introduzir o assunto, eu gostaria de te contar uma história minha, para você entender o que eu quero dizer. Quando eu era um adolescente, porque também já fui, né, a gente vai cada dia mais se esquecendo que a gente já foi também, né? Adolescente, jovem. Eu era um adolescente aos 15 anos de idade, mais ou menos. Eu fui chamado, na época a gente reunia na minha igreja em torno aí de uns 300 adolescentes. E eu fui chamado pelo pastor Lucinho, que era o pastor dos adolescentes na época na minha igreja, para integrar o corpo de liderança de pequenos grupos dos adolescentes. E eu era o único que era menor de idade, todos os outros já tinham mais de 18. Eu fui o primeiro que ele chamou menor de idade para poder assumir um pequeno grupo. E aí, eu fiquei muito feliz com o convite e tal, e comecei a participar das reuniões de liderança, né, que tinham da UGA, que é a União Getsemane de Adolescentes lá. Aí eu comecei a participar das reuniões de liderança. E uma dessas reuniões tinha um dos líderes de pequeno grupo, se chama Tiago, hoje não é mais, obviamente, mas na época era. Ele virou para mim e falou: Zé, nós vamos ter uma confraternização da liderança na pizzaria do Cardoso, que é uma pizzaria que hoje em Belo Horizonte já é tradicional, mas na época era uma novidade. Pizzaria do Cardoso, bairro Santa Teresa, longe do Dona Clara, onde é a Getsemane. E aí ele falou assim: nós vamos ter essa confraternização lá e a gente gostaria que você fosse com a gente. Você agora integra o corpo de liderança. Pensa num adolescente que não dormiu de felicidade. Zé Renato. Zé Renato ficou feliz demais porque, você sabe, para um adolescente andar com o pessoal mais velho é muito legal, né? Dá uma moral. Vocês não gostam que fala, mas é a verdade. O pessoal do terceiro ano te chama a atenção, as meninas mais bonitas estão lá, os meninos mais bonitos estão lá. É um negócio que chama a atenção.
E ainda, fora esse negócio de andar com o mais velho, isso nem era o principal da minha felicidade. O principal era porque eu, como adolescente, todo adolescente é duro, porque quem tem dinheiro é o pai e a mãe. A gente não tem dinheiro quando é adolescente. A gente não trabalha. Então, quem dá dinheiro para a gente é o nosso pai e nossa mãe. E eu, como adolescente, meu pai me dava exatos, na época dava para fazer isso, viu, meu irmão? Então, considere aí toda a economia daquela época. R$10 meu pai me dava no sábado. Todo sábado, meu pai me dava R$10. E com R$10, eu conseguia fazer isso. Comer um quilaçador e beber uma Coca KS. Era exatos R$10. O que é o quilaçador? Era um sanduíche que tinha num trailer que ficava próximo a Getsemane. Porque todo sábado, sem falta, todos nós adolescentes nos reuníamos, no meu grupo, e íamos para esse trailer, porque adolescente, além de duro, não dirige. Então, a gente tinha que ir perto, não tinha como pegar e ir longe, ir para outro lugar, a gente tinha que ficar por ali. Então, eu passei aí uns 4 anos da minha vida tendo essa rotina de sábado. Acabava o culto, nos reuníamos, meu grupo de amigos, íamos para o Quibocão, que era o nome do trailer, e eu comia um quilaçador e uma Coca KS. Era o primeiro sábado que eu ia sair da rotina, eu ia na pizzaria do Cardoso. E quando chegou a notícia para mim, eu fiquei muito feliz. Vai ser algo diferente, vai ser algo inédito na minha vida. Só que eu tinha um problema, eu não dirigia. Aí eu falei com o Tiago, Tiago, eu não tenho como ir para a pizzaria. Não se preocupa, Zé, você vai comigo, você vai de carona comigo. Aí eu falei, não, glória a Deus, eu vou mesmo. Nesse dia, cheguei no culto dos adolescentes, no sábado, aliás, não no dia de sair, no sábado antes que eu recebi o convite. Cheguei no culto dos adolescentes, aí adolescente gosta de tirar onda, né? Virei e falei, e aí, o que vocês vão arrumar sábado que vem? Aí os meninos olharam para mim e falaram assim, o que ele está perguntando? A mesma coisa que a gente faz todo sábado, né? A gente não tem opção. Então, eu queria era puxar o assunto. Aí eles falaram, vamos no Quibocão, igual todo sábado. Aí eu respondi, para mim não vai dar esse sábado. Eu tenho um compromisso. Aí eles viraram para mim e falaram, como assim? Onde você vai? Falei, vou sair, vou na pizzaria com o pessoal e tal. Só que eu ainda tinha outro problema para resolver. Eu tinha R$10 por sábado. E ir na pizzaria do Cardoso não era ir no Quibocão. Então, o que eu fiz? Eu ganhava R$10 por sábado. Minha mãe me dava R$2 todo dia para lanchar na escola. Nessa época dava também. Eu sei que hoje é impossível você pensar isso. Mas nessa época, com R$2 você lanchava na escola. Então, minha mãe me dava R$2 todo dia. O que eu fiz? Jejum escolar. Aquela semana que você não come na escola e pega os R$2 em bolsa. Aí eu pegava os R$2, juntei R$10 durante a semana, mas os R$10 que meu pai me dava no sábado, mais a quebra do cofrinho que eu tinha, deu mais uns R$10, e aí eu consegui R$30 para ir à pizzaria do Cardoso. Já dava para ir nessa época. Eu falei, não, com R$30 lá dá para comer. Outro problema resolvido. Chegou no sábado, então, passei o culto ansioso. Nesse sábado, confesso, adorei pouco a Deus, porque fiquei pensando no pós-culto, aquele negócio todo. E aí, acabou o culto, cheguei para o Tiago, como tinha me proposto, peguei carona com ele, fomos à pizzaria. Só que lá na pizzaria do Cardoso, eu não sei se você já viu esse tipo de restaurante, não tinha cadeira individual assim, eram bancos. Até hoje lá é assim, são bancos de madeira grande, que sentam tanto de gente naquela mesa grande de madeira. E aí, como eu não tinha experiência nisso, porque crente, você sabe, né? Crente não sabe sair de pouca gente. Crente não fala assim, vamos sair 4 pessoas, 5 pessoas, crente sai 30, sai 40. E nenhum restaurante comporta esse tanto de gente junto na mesma mesa. E nesse dia deve ter saído por aí umas 30, 35 pessoas, que era a liderança da UGA. Quando a gente sentou, foi chegando, eu, ao invés de sentar logo, o pessoal foi sentando e ocupando
os lugares da mesa. E eu conversando, batendo papo, aquele negócio todo. E o pessoal sentando. Quando eu assustei, não tinha lugar mais para mim. Aí eu olhei para o lado, não tinha cadeira individual para eu puxar. E como era a minha primeira vez, eu fiquei sem graça de falar, gente, não tem onde sentar. Na verdade, não parece, mas eu sou meio tímido ainda, socialmente, assim. Aí, nessa época eu era mais ainda, então eu fiquei muito sem graça de falar assim, eu fiquei sem lugar. Olha a minha estratégia. Que gênio. Eu não vou sentar. Eu vou ficar conversando com um pessoal na mesa aqui na ponta em pé. Quando eles verem começar a achar estranho, eu vou para outro lugar, converso com outro lá e a noite vai passando. E eu vou conversando. E é isso que eu fiz. Comecei a conversar com um aqui. Quando já ficava sem assunto, esse menino em pé do meu lado, eu ia lá para outra ponta, ficava conversando com o pessoal da outra ponta. Resumo da ópera, irmãos. Eu fiquei conversando em pé a noite toda e não comi a pizza do Cardoso, que eu tanto queria. E pior, irmãos, eu paguei. Porque na hora que chegou para poder dividir a conta, eu fiquei com vergonha também de falar, não comi, não vou pagar. Eu vou ser o pão durão, já vou chegar com não vou ganhar essa fama. Resumo então, eu saí, fui na pizzaria, fiquei em pé a noite toda, não comi e paguei. Essa foi minha primeira saída com a liderança da UGA. E nesse dia eu descobri uma coisa, irmãos. É ruim demais não ter lugar numa mesa. É muito ruim você não conseguir sentar com a mesa e se sentir parte dela. Essa lição boba, a partir de uma história cotidiana minha, da minha época de adolescente, é o que eu quero introduzir para a gente conversar sobre isso que aconteceu na festa da Páscoa. E na festa da Páscoa aconteceu a mesa de Jesus. Jesus convida seus discípulos para sentar com ele à mesa e vai ter uma ceia. Eu quero fazer 3 observações introdutórias sobre o texto. A primeira é a importância dessa cena. A cena que nós vamos ver agora, a cena da Páscoa de Jesus, é uma cena que começa no capítulo 13 e vai até o final do capítulo 17 de João. Isso quer dizer que essa cena, que durou algumas horas, ela está descrita em 5 capítulos do Evangelho de João. O Evangelho de João tem quantos capítulos mesmo no total? 21 capítulos. O ministério de Jesus completo durou mais ou menos, eu vou fazer um arredondamento aqui, mais ou menos 3 anos de ministério que Jesus teve público. E João narra somente o ministério público de Jesus. Quer dizer que João usou 21 capítulos para narrar 3 anos de ministério de Jesus. Mas uma cena que durou algumas horas, João dedica 5 de 21 capítulos para falar só dessa cena de algumas horas. Isso sugere o que para nós? Que essa cena teve uma grande importância no ministério público de Jesus. Deu para entender? Beleza? Segunda informação introdutória que eu quero ressaltar com você com quem que acontece essa cena? Essa cena não é entre Jesus e todos os seus seguidores, não. Essa cena é entre Jesus e os seus discípulos. Então a gente não está falando de qualquer um, a gente está falando daqueles que seguiam a Jesus já voluntariamente e que tinham Jesus como padrão de comportamento, já tinham Jesus como Messias, já adoravam a Jesus como Deus, e já estavam andando com Jesus a fim de ser discipulado por Ele. A gente está falando de crente, é isso que eu quero dizer. A gente está falando de igreja, a gente não está falando de não crentes, ou gente a ser convertida, não, eram os discípulos, era a igreja, beleza? Terceira informação introdutória é quando aconteceu isso. Essa Páscoa acontece
no fim do ministério de Jesus. O que isso quer dizer? Que já é a última Páscoa de Jesus, a crucificação era logo ali. Isso eles estão há mais ou menos uma semana da crucificação ou menos, certo? Isso quer dizer o quê? Que esses discípulos que Jesus estava com eles na mesa, já andavam com Jesus há quanto tempo? Mais ou menos 3 anos. Já tem mais ou menos 3 anos que eles acompanham Jesus. E o que eles aprenderam, ouviram nesses 3 anos? Eles ouviram os ensinamentos de Jesus durante esses 3 anos. Eles viram, por exemplo, o Sermão do Monte. Eles viram Jesus fazendo curas e milagres, sim ou não? Sim. Eles viram Jesus ensinando as crianças. Eles viram como Jesus tratava as mulheres. Eles viram como Jesus tratava os fariseus, como Jesus se portava em uma controvérsia, em um debate. Eles viram como Jesus tratava o governo de César. Eles viram como Jesus tratava o sinédrio. Eles viram como Jesus os tratava. Eles já tinham uma noção de como era a relação e a intimidade deles com Jesus. Isso tudo já dava para eles terem absorvido. Tinha um professor meu de seminário que ele falava um negócio muito interessante. Ele fala assim: se em 4 anos de seminário você consegue um aprofundamento bíblico e teológico tão grande, imagina o que era 3 anos andado do lado do próprio Jesus, né? Talvez 90 anos de seminário não compare ao que esses caras tinham de aprofundamento de vida cristã e de teologia. Pensando nisso, você pensa assim: bom, então esses caras aqui eram os caras, porque eles andavam com Jesus esse tempo todo, já haviam aprendido o que podiam aprender do Mestre Jesus, e agora Jesus já está à beira da sua crucificação e da sua ressurreição, e obviamente então da sua ascensão, ok? A surpresa é que mesmo depois de 3 anos andando com Jesus, essa igreja, que eram os discípulos, não era lá essas coisas que a gente imagina que ela deveria ser depois de estar andando esse tanto de tempo com Jesus. E aonde que a gente vai ver isso? Na mesa da Páscoa. Essa cena que se passa de João capítulo 13 até João capítulo 17. E eu quero mostrar isso para você biblicamente, para não parecer que é somente uma opinião. Beleza? Então vamos ler primeiramente o verso de número 8. Capítulo 13, verso de número 8. Olha aí. Disse Pedro. Pedro é quem? Um dos discípulos de Jesus. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. 3 anos andando com Jesus, e Pedro ainda não havia aprendido o que era humildade. Foi necessário Jesus dar uma lição para Pedro e uma bronca em Pedro no dia da Páscoa, da última Páscoa, para lembrar a Pedro o que era humildade. Isso tem algo a dizer para nós, que na mesa de Jesus tem lugar para quem não sabe ser humilde. O fato de uma pessoa não ser humilde não é prerrogativa para que a gente afaste essa pessoa da mesa de Jesus, ou para que a gente retire essa pessoa da mesa de Jesus. Em outras palavras, Jesus tem essa misericórdia de mesmo uma pessoa que se acha que não tem humildade, que não aprendeu a lição da humildade, ainda assim, essa pessoa tem lugar na mesa de Jesus, porque Pedro estava lá. Segue comigo, vamos agora para o verso de número 22, para a gente entender. Jesus aqui, ele falou que um deles ia trair ele, beleza? Aí no 22 acontece aí, ó:
Seus discípulos, ou seja, a igreja que estava lá reunida, olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. De novo, Pedro é uma figura, né? Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: pergunte-lhe a quem está se referindo. O que está acontecendo? Jesus predisse que alguém vai o trair e não fala quem. Esse discípulo que Jesus amava, o entendimento geral dos comentaristas diz que é o próprio João. João não se identifica para não parecer arrogância, mas ele está falando, o discípulo a quem Jesus amava, na verdade é ele mesmo. Então, para não parecer arrogante, ele não dá nome. Mas João está do lado de Jesus, e Jesus fala assim: alguém vai me trair. Aí o que coça no coração? A curiosidade de saber quem, né? Aí o João está do lado, o Pedro vai e fala assim: ô João. Aí o João olha: o que foi, Pedro? Pergunta quem que é. Para quê, Pedro? Para a gente pôr no Facebook, pô. A gente tem que jogar a informação aí, a gente tem que saber quem que é o sujeito. 3 anos andando com Jesus, vendo tudo o que Jesus fez, todos os ensinamentos, os debates, as controvérsias, tudo. 3 anos andando, aprendendo com Jesus, e ainda estavam mais preocupados com a vida dos outros do que com a deles. Porque uma coisa o Pedro sabia, não sabia? Ele sabia que não era ele, e isso deveria bastar, certo? Mas bastou? Tem que saber quem que é. Vamos dar uma coça no sujeito. Quem que é que vai trair Jesus? 3 anos andando com Jesus, e tem gente mais preocupada com a vida dos outros do que com a dele. Mas isso também nos dá uma lição. Que gente assim tem lugar na mesa de Jesus. E na igreja tem um monte de gente mesmo que está mais preocupada com a vida dos outros do que com a dele. Está errado. Mas Jesus não afasta eles da mesa por causa disso. Tem lugar na mesa para esse pessoal. Segue o texto. Verso de número 26. Respondeu Jesus: aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão, Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer? Faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, ou seja, Judas estava na mesa, sim ou não? Ele comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Na mesa de Jesus tem lugar para quem trai Jesus. Talvez esse seja o mais pesado de todos, né? Jesus sabia que Judas ia trair ele, Jesus prediz que Judas haveria de traí-lo, mas Jesus partilha da mesa com Judas. O pão é comido na mesa com Jesus. Judas olha em outras palavras, aqui no texto não fala essa expressão, mas eles olham um no olho do outro e estão sentados na mesma mesa. Mesa na Bíblia Sagrada é lugar de comunhão. Sempre que você vê mesa na Bíblia Sagrada, é o lugar da comunhão. Mesa é sagrado. E Judas não é afastado por Jesus por causa da sua traição. De fato, Judas sai da mesa, mas Jesus não expulsa Judas. Judas entende que tem que sair. Ele come o pão, e comendo indignamente o pão, ele entende que não dá para ele, e sai. Mas tem lugar na mesa para quem trai Jesus. Ninguém pode afastar quem trai Jesus da mesa. Jesus não afastou. Segue o texto.
verso 36. Lá vem de novo o Pedro. Tem uns irmãos que é mais difícil que os outros mesmo, né? O Pedro era assim, era um pouquinho mais difícil que os outros. Lá vem o Pedro, ó. Simão Pedro lhes perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso te seguir agora? Olha a frase do Pedro: darei minha vida por ti. Eu não sei como você lê o texto, porque só tem o texto, não tem o visual, né? Aí cada um faz a imagem do texto que lhe vem à cabeça. Na minha imagem do texto, como eles estão na mesa, Jesus está lá bebendo vinho, comendo pão, e o Pedro está aqui conversando com ele. Aí, quando Pedro fala assim, darei minha vida por ti, Jesus está dando aquela golada no vinho na hora, aí ele fala assim, tipo assim, você, porque olha a resposta de Jesus, Jesus fala assim depois, você vai dar a vida por mim, Pedro? Pois eu te digo, que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, para não ter dúvida, 3 é completo, para não ser um deslize. Jesus sabia que Pedro haveria de o negar, mas na mesa de Jesus tem lugar para quem nega Jesus. E tem gente que nega Jesus no meio dos discípulos de Jesus hoje? Tem. Gente que na hora do aperto, igual Pedro passou, na hora da pressão, na hora que a notinha fria está ali, entendeu? A nota está ali. É pressão, aí você nega. Só nega e você nega, né? Os dois. A gente nega e só nega. Na hora da pressão, a menina está ali, mano. A gente nega. Mas na mesa de Jesus, tem lugar para quem nega Jesus. Jesus não afasta esse pessoal da mesa. Segue, capítulo 14, verso 5. Disse-lhe Tomé, outro discípulo de Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? 3 anos andando com Jesus, vendo o que Jesus fez, todos os milagres, todos os ensinamentos, as controvérsias, tudo que Jesus fez, ao vivo, a cores, do lado, e ainda não haviam percebido que Jesus era o caminho. Isso quer dizer para nós que há espaço na mesa de Jesus para quem ainda não entendeu tudo o que tem que entender sobre Jesus. Não dá para a gente exigir das pessoas que elas tenham entendido tudo para se sentar na mesa. Aliás, tem gente que não entendeu nada. Mas tem lugar na mesa de Jesus para esse pessoal. Segue o capítulo, verso 8. Disse Filipe, outro discípulo: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. 3 anos andando com Jesus e eles ainda não tinham visto o Pai em Jesus. É porque Jesus é Jesus, né? Glória a Deus por isso, mas se é a gente, fala sério. O Filipe vira para você e fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Dá uma perda de paciência na hora. Você fala assim: não é possível. Jesus responde a Filipe assim: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai, Filipe. Você está andando 3 anos comigo aqui, Filipe. Você não viu o Pai ainda? Mas na mesa de Jesus, ainda tem lugar para quem não teve uma experiência reveladora de Deus. Jesus não afasta da mesa pela falta de experiência com Ele, ou pela falta de experiência de revelar quem Ele é. Tem lugar na mesa para esse pessoal. A mesa da Páscoa cabe.
verso 22. Disse então Judas, o outro, né? Porque tinha dois Judas, lembra? Judas, não Iscariotes. Senhor, mas por que te revelará a nós? Quem são nós aí? Israel, tá? Mas por que te revelará a nós e não ao mundo? Ele acha que Jesus está se revelando somente aos judeus. 3 anos andando com Jesus, viu Jesus, conversar e salvar a mulher cirofenícia, viu Jesus curar filho do centurião romano, viu Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim, viu Jesus conversar com a mulher samaritana e através dela salvar uma cidade samaritana inteira. Ele viu Jesus fazendo isso tudo, mas ainda está achando que era para os judeus. 3 anos andando com Jesus e a gente ainda exclui. A gente ainda acha que Deus é para a gente, não é para os outros. A gente ainda acha que a gente é dono da bênção de Deus e da graça. A graça é para nós, não é para eles. Exclui. Mas se de tudo isso você ainda não acha um absurdo, eu já acharia. Já acho. Vá comigo ao verso 29 do capítulo 16. E aqui, eu acho que eles não colocaram o nome porque é muito ridículo, senão a gente ia ficar com muita raiva da pessoa que falou. Então ele põe os discípulos todos. Olha aí. Então, os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente, e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas, e nem precisas que te façam perguntas. Por isso, porque agora o Senhor falou isso, cremos que vieste da parte de Deus. Três anos vendo Jesus curar paralítico, fazer mudo falar, fazer cego ver. 3 anos vendo Jesus expulsar demônio do gadareno. 3 anos vendo Jesus dar lições valiosas para toda a humanidade, contar suas parábolas, ensinar sobre o reino de Deus e sobre arrependimento. 3 anos vendo Jesus fazer isso tudo, e eles estão aqui fazendo uma confissão para Jesus que eles ainda não criam totalmente que Jesus tinha vindo de onde? Da parte de Deus. Agora a gente crê. Não é um absurdo? Mas tem espaço na mesa para esse pessoal que ainda tem dúvida. Tem espaço na mesa para esse pessoal que tem problema com fé, que esquece de onde Jesus vem e de quem Jesus, de que parte Jesus vem, que é da parte do Pai. Como eu disse, é porque Jesus é Jesus. Se fosse eu, mandava, sai daqui, vai embora. Mas Jesus não. Na mesa de Jesus tem lugar. Mas isso não quer dizer que é só sentar na mesa e pronto. Eu quero chegar a 3 conclusões com você a partir disso que lemos. A lição que eu tirei dessa leitura aqui antes dessas conclusões é essa. Ninguém tem o direito de tirar ninguém da mesa de Jesus. A mesa de Jesus é de Jesus. E ele não tirou. Vai ter espaço para esse pessoal e para outro pessoal aí que não tem características aqui no texto, mas tem espaço para você na mesa de Jesus. Mas eu chego a 3 conclusões que me fazem e que me alegram muito. A primeira
é que entre essa festa da Páscoa e o dia de Pentecostes, nós temos mais ou menos aí 50 e poucos dias. Isso quer dizer aí perto de 2 meses, vamos arredondar, tem 2 meses de uma para outra. E o mesmo Pedro, que não sabia nada sobre humildade, que ia negar Jesus e negou, o mesmo Pedro curioso, mais preocupado com a vida dos outros, sabe esse Pedro aqui? 2 meses depois, faz o que é considerado por muitos a maior pregação da era pós-Cristo. E através do sermão dele, 3.000 pessoas são salvas. É o mesmo Pedro, não é outro Pedro, é o mesmo. O mesmo João da curiosidade aqui, é o João que vai ser pastor na igreja de Antioquia e vai escrever 4 dos livros presentes no Novo Testamento e que salvam pessoas até hoje. É o mesmo João. 2 meses depois, estava no ministério. O mesmo Filipe, que fez olha a pergunta que o Filipe fez 2 meses antes aqui, ó. Senhor, mostra-nos o Pai. Lembra qual foi a pergunta do Filipe? Esse Filipe, ele desaparece e começa uma vida de serviço na casa de Deus, como pastor e missionário durante o período de Atos. Esse aqui não é o Filipe do capítulo 8 de Atos, é outro. Mas esse Filipe foi pastor nas igrejas da Ásia, rodou as igrejas da Ásia pastoreando. O mesmo Filipe. Assim como todos os outros, ou não todos, porque tem o Judas, mas assim como a maioria dos outros que nós vimos na história. A minha pergunta para você é: o que aconteceu? 3 anos, está desse jeito aqui. 2 meses está daquele jeito lá. A primeira conclusão que eu chego, que não é o tempo que determina que aquilo lá vai acontecer. Tem outra coisa que determina, e a gente tem que descobrir que outra coisa é essa. Mas o que aconteceu da festa da Páscoa aqui, até o dia de Pentecostes lá? Para a gente entender isso, abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 1. Vai algumas páginas para frente. O que está acontecendo em Atos capítulo 1? Jesus já ressuscitou. E aí em Atos capítulo 1, ele aparece aos discípulos, e ele convive com os discípulos, como a gente vai ver, tá bom? Atos capítulo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, que então é esse período aí que vai dar os 2 meses total, 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto, o que está escrito aí? Comia com eles. É engraçado, né? Jesus ressuscitado continuou comendo. Mas, para além disso, sabe o que aconteceu depois da Páscoa, durante esses 2 meses, que mudou a vida desses homens? A mesa. O que aconteceu na vida desses homens foi uma mesa. Jesus não só não tirou eles da mesa,
Jesus ensina uma verdade para nós, e os evangelhos nos ensinam essa verdade, de que a mesa de Jesus é lugar de transformação. De que o Pedro que negava, enquanto estiver sentado na mesa, pode ser o Pedro que não nega mais e que agora faz a pregação que salva 3.000. De que o João curioso não precisa mais ser o João curioso. Na mesa, ele vai aprender, porque Jesus na mesa ensina. Estava com eles ensinando acerca do reino de Deus. E enquanto comia com eles, continuou ensinando. Na mesa, Jesus tem paciência, ensina, conversa, dá quantas lições for preciso. Não é sentar na mesa e continuar do mesmo jeito, é sentar na mesa e ouvir o que precisa ouvir. Entender o que precisa entender. Pode levar até muito tempo, mas na mesa vai aprender. Porque na mesa Jesus ensina. Na mesa Jesus transforma. Na mesa Jesus nos dá novidade. Mas a segunda lição que eu aprendo nisso é que só tem um desses 12 que estavam na mesa que não está em Atos dos Apóstolos. Quem é? Judas. Judas já estava morto, já havia se suicidado. E isso me dá uma segunda lição, porque Judas, logo depois que comeu o pedaço de pão molhado e se identificou como traidor, o que ele fez? Saiu da mesa e foi embora, para não voltar mais. Essa é a segunda conclusão que eu chego. Não me importa, ou me importa, mas não deveria me importar, se você é soberbo, se você é desonesto, se você é fofoqueira, se você é mentiroso, se você é traidor, se você é infiel. Importa, na verdade importa. Mas isso não é importante para te tirar da mesa ou não. Porque se você ficar na mesa, eu creio no poder do sangue de Jesus e do nome de Jesus que você será transformado ou transformada. Custe o que custar, porque custa, mas transforma. Jesus ensina, na mesa ele ensina. Agora, se você é isso tudo, eu te rogo, por favor, só não saia da mesa. Porque o lugar de transformação que Jesus usa é a mesa. Você pode ter a mazela que você tiver, você pode ter a inconsistência que você tiver, você pode ter a angústia que você tiver, mas se tem um lugar que vai te transformar, é a mesa de Jesus. Por isso, permanece na mesa. Fica na comunhão dos santos. É a mesa que transforma a gente. 3 anos andando com Jesus, o tempo não transforma a gente. O tempo de crente não é válido aqui. O que é válido é o poder da comunhão dos santos, é o poder da mesa. E o que Jesus faz nessa mesa. Por isso, se você está do mesmo jeito, não quer dizer que está tudo bem, mas eu te digo, se você está do mesmo jeito, na mesa, Jesus te transforma. Na mesa, Jesus tem poder para poder falar algo novo sobre a sua vida. Na mesa, Jesus chama a atenção dos outros que querem te tirar da mesa. Na mesa, Jesus te defende. Porque quem está na mesa, Jesus ama até o fim. Ele vai para a cruz, mas ama. Jesus não ama até certo ponto, não tem certo ponto com Jesus. Diz o primeiro verso que lemos lá no capítulo 13, que amando aos seus discípulos, amou-os até o fim. Ele vai até o fim. Mas fica na mesa. Não sai da mesa. Porque Judas saiu da mesa e não foi Jesus que matou Judas, foi o Judas. Saiu da mesa e se perdeu. Saiu da mesa e não encontrou mais resposta. A morte de Judas não é porque Judas traiu Jesus.
A morte de Judas é porque Judas se perdeu depois de ter traído Jesus, de Jesus. Não teve oportunidade de restauração em Jesus, porque ele tirou essa oportunidade dele mesmo. Ele se afastou, ele se colocou para além da mesa de Jesus. Por isso, eu sei que todos nós temos as nossas mazelas, inconsistências e angústias. Ninguém aqui é perfeito. Mas com a sua imperfeição, eu te rogo, não saia da mesa de Jesus por nada, porque é o lugar que pode te transformar. E em terceiro lugar, para que a gente ore, quando eu vejo que Jesus transformou a vida desses homens em tão pouco tempo, transformou Pedro, transformou João, transformou Judas, o outro, não Iscariotes, transformou Tomé, transformou Filipe. Quando a transformação de Jesus atingiu esses homens em tão pouco tempo, mas com características que nos causam tanta estranheza, como essa última, eles ainda não criam claramente, faz quase a gente falar assim, não é possível que eles não criam. Mas a verdade, irmão, é que a gente é do mesmo jeito. Mas me gera uma esperança no coração. É que se Jesus não afastou eles da mesa, irmão, Jesus não me afasta também. Eu sou cheio de inconsistência. Só eu sei as mazelas que eu tenho, que eu guardo para mim, e que um púlpito não mostra. Só eu sei as angústias que carrego e as dúvidas que eu não tenho coragem de colocar para fora, porque senão vão falar assim, o pastor está falando isso? Só eu sei os pecados que ainda me afligem e que eu tenho que fugir e que às vezes ainda caio neles, e que tenho que prontamente pedir perdão, porque a culpa me consome. Mas do mesmo jeito que só eu sei sobre mim, só você sabe sobre você que você também é assim. Mas se tem uma verdade nessa Páscoa e nessa festa da ressurreição que é poderosa para transformar a gente, é que se teve jeito para eles, tem jeito para a gente também. Se teve ressurreição para eles, tem ressurreição para a gente também. Se teve Atos dos Apóstolos para eles, tem Atos para a gente também. Tem uma história que Jesus quer escrever através da nossa vida, que não depende de nós, depende dele fazer em nós. A única coisa que a gente tem que fazer é permanecer na mesa. Por isso hoje eu te trago essa notícia de Páscoa valiosa. Tem lugar para você na mesa de Jesus. Feche os seus olhos e curva a sua cabeça, que eu quero orar com você. Amém. E eu quero fazer um convite, você todos de olhos fechados. Mas eu quero fazer um convite em especial. Para você que não se sente parte da mesa de Jesus hoje. Você que acha que não está sentado nessa mesa. Eu gostaria de orar por você e te receber na mesa de Jesus. Não me importa se você tem tempo andando com Ele, porque tempo não quer dizer sentar na mesa. Ou se você nunca sentou, você é bem-vindo à mesa de Jesus. A mesa é de Jesus e você é muito bem-vindo nela, muito bem-vinda. E eu queria te fazer esse convite nessa Páscoa, para celebrar essa Páscoa ao lado de Jesus, se sentar na mesa com Jesus. Se você não se sente participante dessa mesa, eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar, que eu quero orar por você e com você, e te receber na mesa de Jesus de braços abertos. Não me importa a sua condição, não me importa a sua mazela, eu nem quero saber ela. Não me importa se você tem problema, se você não tem problema, se você tem pecado, eu não quero saber isso agora. Eu quero te receber na mesa de Jesus. Por isso fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus, e deixa eu te receber na mesa, em nome dessa igreja. Amém.
Oremos recebendo esses que se colocam à disposição da mesa de Jesus. Senhor Deus e Pai, olha quem está de pé agora e está chegando à mesa. A mesa é festa, a mesa é celebração, porque quando alguém chega à mesa é porque não está mais perdido, está achado. A mesa é lugar de alegria, de canção, é lugar de ressurreição e de transformação. Por isso eu te peço, Pai, seja qual for a mazela daquele que chega a essa mesa agora, que o Senhor transforme, que o Senhor esteja com essa pessoa, recebendo essa pessoa assim como nós estamos recebendo, e tira de nós qualquer tentativa de tirar essa pessoa da tua mesa, porque nós não temos essa autoridade. Que essa mesa seja transformadora como é em nós, para a honra e glória do teu nome. Amém. Agora eu convido a igreja toda que fique de pé aí no seu lugar também. Amém. E agora é para quem está na mesa, né? Eu quero fazer mais uma oração para quem está na mesa. E que na mesa ainda percebe as suas mazelas e as suas angústias, e a culpa também chega batendo forte. Mas eu gostaria de orar por você, para que você não só se assente na mesa, mas para que você abra os seus ouvidos na mesa e aprenda na mesa de Jesus. Jesus está falando na mesa dele coisas sobre o reino dele, e está ensinando na mesa, está transformando na mesa. E eu gostaria de orar por você, para que Deus abra os seus ouvidos aí na mesa com Ele, te transformando, para que você deixe de ser, assim como eu também, para que a gente deixe de ser essa inconsistência ambulante aqui que está na festa da Páscoa, mas que a gente seja poderosamente usado por Jesus, assim como foram os discípulos no dia de Pentecostes e diante. Na mesa de Jesus há poder de transformação. Por isso, se você quiser, você pode também orar no seu lugar, não tem problema. Mas se para você foi importante esse passo como um marco na sua cabeça, eu gostaria de te chamar aqui à frente para a gente orar junto, como uma celebração de Páscoa, todo mundo junto na mesa. Mas pode orar no seu lugar também, não faz diferença. A diferença que faz é para você, tá bom? O altar está aqui, a mesa de Jesus está aqui. Se não der todo mundo aqui, vá para os corredores, mas vamos orar junto, para a honra e glória do nome de Jesus. Dá para cantar essa canção? Vamos? Enquanto o pessoal vai vindo. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Essa parte bem forte, vamos. O amor eu só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala a toda gente. Todo mundo é bem-vindo à mesa de Jesus. Amém? Seu amor. Amém. Vamos orar juntos então. Amém. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos
diante do Senhor, e não só diante, ao redor do Senhor nessa mesa, com nossas mazelas, com as nossas angústias, com os nossos pecados, com as nossas dúvidas. Nós estamos ao redor do Senhor e cremos que não é no nosso poder, mas é no poder do Senhor que o Senhor pode transformar-nos nessa mesa. Nos entregamos ao Senhor nessa mesa e abrimos o nosso ouvido para o que o Senhor tem para falar. Por isso eu te peço, fale conosco ainda essa semana, nos ensinando como a gente deve se livrar dessas coisas, como a gente pode transformar o nosso caminho, como a gente pode ser bênção ao nosso próximo e àqueles que nos rodeiam, como a gente pode ter uma pronta mensagem de salvação para o reino do Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.